Igrejas ocultas escavadas nas profundezas da terra, entalhadas em rocha sólida. Afinal, será que o que aparenta ser uma igreja pode na verdade ser muito mais do que isso? Por que povos tão antigos desejariam construir uma estrutura tão grande da forma mais difícil possível? Bom, é isso que nós vamos tentar descobrir. Então apague a luz do seu quarto, porque eu vou lhe contar mais uma história do nosso acervo secreto. Imagino que você esteja se perguntando quem sou eu e onde você está. Eu sou o curador, o guardião das histórias deste acervo secreto. O acervo secreto está começando agora a postar vídeos no YouTube. Então, ao final deste vídeo, se você gostou, você pode colaborar conosco se inscrevendo neste canal. Isso é muito importante para nós, além de nos motivar a trazer cada vez mais conteúdos para vocês assistirem. Não deixe de conferir as nossas redes sociais. Estamos no TikTok e no Facebook. Então comente com os seus amigos que gostam de mistérios. Agora vamos pro vídeo. A Etiópia, localizada no chifre da África, é um país de relevo irregular e sem acesso ao mar, dividido pelo grande vale do Rift, com achados arqueológicos que remontam a mais de 3 milhões de anos. Trata-se de uma região de cultura antiga, um dos primeiros países cristãos no mundo, tendo oficialmente adotado como a religião de Estado no século IV. A maior parte da população do país é cristã. No alto da montanha do norte da Etiópia, a mais de 2.400 metros de altitude, está a cidade de Lalibela. A cada ano, dezenas de milhares de devotos fazem uma árdua jornada até aqui. Apesar da sua localização ser remota, eles o fazem para visitar os 11 locais mais sagrados e estranhos da Terra. Lalibela é um dos locais mais misteriosos da África. Ela é um complexo de 11 igrejas monolíticas que foram escavadas diretamente de rocha maciça. A maior parte das igrejas são construídas na superfície, e elas começam da base até o topo, enquanto que em Lalibela elas foram construídas do topo para a base, ou seja, o contrário do que fazemos normalmente. Este é o único lugar na Terra que catedrais foram construídas no subterrâneo em vez de terem sido construídas na superfície. O que torna as igrejas de Lalibela tão únicas não é somente a construção. Sabemos que elas são diferentes de quaisquer outras coisas construídas no mundo, mas também é pelo sentimento sobrenatural dos ambientes onde esses monumentos incríveis podem ser encontrados. Entrar nesse complexo de igrejas é quase como entrar em outro mundo. Quase como se as pessoas que construíram a Lalibela tivessem pensado nela como uma função de elevar eles mesmos até mais perto de Deus. As igrejas de Lalibela foram datadas do longínquo século XII d.C. Cada uma das 11 igrejas de Lalibela foram meticulosamente entalhadas à mão e, do lado externo, possuem enormes estruturas. O complexo também inclui um extenso esquema de túneis, catacumbas, todas escavadas em pedras maciças. Mas por que eles fariam isso? Por que construiriam uma série de estruturas magníficas do modo mais complicado que era possível de se fazer? O construtor de Lalibela foi um rei que compartilhava deste mesmo nome. É relatado que no século XII ele estava vivendo em Jerusalém, até que decidiu voltar para a Etiópia e criar essas igrejas monolíticas.
É bastante claro que Lalibela foi uma criação diferenciada, inspirada nas igrejas de Jerusalém. É provável que o rei estava tentando criar uma nova Jerusalém. Então, entrar nessas estruturas era como se você estivesse entrando na própria Jerusalém, que é considerado até hoje como um dos locais mais sagrados do mundo. Dizem que o rei Lalibela teve um sonho, e que nesse sonho ele era instruído por Deus a retornar à Etiópia e fazer uma cópia de Jerusalém neste terreno. E para poder realizar as exigências de Deus, o rei e algumas outras pessoas envolvidas trabalharam noite e dia por 20 anos. Logo no início, eles já deveriam ter uma estrutura tridimensional em mente, porque quando deram início, eles tinham ideia do pedaço maciço de rocha que iriam entalhar. Mas como será que eles sabiam que, se descessem por quase 46 metros de profundidade, tudo iria dar certo? Porque a pior possibilidade seria se eles estivessem quase acabando o projeto e descobrissem que, no final, havia um problema. Por exemplo, se encontrassem o final da rocha, eles ficariam impedidos de construir a base da igreja. No total, foram 11 igrejas subterrâneas construídas pelo rei. Algumas com mais de 30 metros de profundidade, esculpidas de um único bloco de rocha, em apenas 20 anos de trabalho. Os arqueólogos afirmam que as igrejas têm quase 1000 anos de idade. E engenheiros afirmam que, mesmo com a tecnologia moderna atual, este feito arquitetônico é considerado impossível. Então me pergunto, como conseguiram construí-las? Se formos tentar construir uma grande estrutura hoje em dia, como um arranha-céu, nós temos plantas, temos engenharia projetando as trajetórias, temos um plano de construção que nos diz como temos que fazer cada passo do projeto, cada parafuso, cada porca, trinco, solda, cada aplicação de concreto. E nada disso existe nessas estruturas enormes e antigas. Então precisamos pensar profundamente não só como elas foram feitas, mas por que foram feitas e quem literalmente as construiu. Um aspecto muito curioso em Lalibela é que existem entalhes muito famosos lá, símbolos muito interessantes com grande significado histórico que nos permitem ter algumas pistas das nossas perguntas. Por exemplo, na igreja de Santa Maria em Lalibela existe uma estrela de Davi, e isso, junto com outros inúmeros entalhes e desenhos, são enormes indicativos da presença dos Cavaleiros Templários. Esse fato sugeriu a muitos que eles podem ter muito bem estado presentes durante a construção dessas 11 igrejas subterrâneas. Os Cavaleiros Templários eram uma ordem religiosa muito interessante que se tornou poderosa durante a Idade Média. Mas o que muitos não sabem é que eles tinham muito interesse em construções, geometria, numerologia. Eram sim muito práticos e pragmáticos, mas também eram espiritualizados e místicos. Sabemos que eles tinham uma enorme quantidade de conhecimento em alvenaria, arquitetura, em construção de estruturas. Porém, é muito questionado se é verdade ou não que os Cavaleiros Templários teriam estado na Etiópia nessa época. Mas existem algumas evidências interessantes para responder isso. Sabemos que um geógrafo documentou ter visto homens com roupa formal vermelhas e brancas. Eles tinham cabelos longos e loiros ou avermelhados. Isso já poderia indicar que eles teriam sido templários. Será que os próprios templários teriam sido responsáveis por construir Lalibela ajudando o rei nessa surreal empreitada? Será que os pedreiros templários influenciaram na construção das igrejas de Lalibela e se influenciaram, qual era a intenção deles? Todas as igrejas de Lalibela têm altares com 1,2 metros de comprimento, 60 centímetros de largura e 60 centímetros de altura. Curiosamente, esses espaços são onde se encaixaria perfeitamente as medidas da Arca da Aliança. Por isso, muitas pessoas afirmam que as igrejas escavadas na rocha de Lalibela foram construídas para abrigar a Arca da Aliança.
a caixa de ouro que continha os 10 mandamentos originais. Será que ela poderia ter sido escondida em Lalibela séculos atrás? Durante as cruzadas, nós sabemos que os templários ocuparam o templo do rei Salomão. Portanto, pode ser que eles tenham sido os guardiões da Arca da Aliança? E quanto mais você olha para os detalhes em Lalibela e o fato dela ter sido construída no subterrâneo, entalhada diretamente de rochas megalíticas maciças, poderíamos pensar que essas igrejas foram construídas com um intuito de defesa, não somente para proteger a arca, mas para proteger as pessoas do terrível poder destrutivo que emana dela. A própria Bíblia relata a Arca da Aliança como dotada de poderes sobrenaturais, e também ela só poderia ser mantida e observada por sacerdotes levitas. A Bíblia também relata um episódio de quando a arca estava sendo carregada por bois. Em um certo momento, os bois tropeçaram e um levita que estava ao lado acabou encostando na arca com a mão para tentar evitar que ela caísse. E ele imediatamente caiu morto. Era dito que somente um sumo sacerdote usando uma roupa especial deveria ter acesso a ela. Quaisquer outras pessoas que tentassem acabariam caindo mortas, porque o poder de Deus habita dentro dela. Será que os templários, ao descobrirem esse imenso poder mortal vindo de dentro da arca, procuraram alguma forma eficaz de selá-lo? Bom, se isso for verdade, com certeza uma dessas igrejas construídas na rocha maciça certamente teriam sido eficazes. E então, meus caros convidados, sabemos que para construir 11 igrejas no subsolo é necessário uma incrível mão de obra de engenharia. E em toda obra sabemos que existem problemas a serem solucionados. Como os trabalhadores poderiam subir e descer até lá, removendo todas aquelas pedras entalhadas, e para onde as levaram? Será que Lalibela teria sido construída originalmente para abrigar e esconder a Arca da Aliança? Mas, se for isso mesmo, por que 11 igrejas? Jesus teve 12 apóstolos, então seria mais provável que houvessem 12 igrejas construídas, uma para cada apóstolo. Então, será que a Arca da Aliança ainda pode estar na Etiópia, em uma igreja monolítica que ainda não foi descoberta? Será que isso é verdade? O que você acha? Eu gostaria de saber a sua opinião sobre esse caso. O projeto Acervo Secreto ainda está no início e contamos muito com a colaboração de vocês que assistem. Então eu peço que, se vocês gostaram dessa história, nos ajudem a crescer este canal. Gostamos muito de mistérios e sabemos que vocês também gostam, e por isso estamos nos dedicando a fazer esse conteúdo com a melhor qualidade possível. Então peço que, se você gostou da proposta do canal, inscreva-se e compartilhe com seus amigos e ajudem a nossa comunidade. Se tiverem dúvidas ou sugestões, comentem aqui embaixo. Nós do Acervo lemos todos os comentários e buscamos cada dia melhorar o que fazemos. Então, não deixe de comentar, compartilhar e se inscrever neste canal. Vejo vocês na próxima leitura. Até lá.